Hoje vamos falar sobre a importante influência do escritor inspirado por Deus do livro de Deuteronômio, que é Moisés, tanto no tempo da Bíblia, no período em que a Bíblia foi escrita, quanto no tempo da nossa atualidade. Vamos lá. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema da lição de hoje é a lição da história de Moisés. O verso em destaque a gente vai ver lá em 1 Coríntios 10, no versos 3 e 4. Fala assim, ó: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Além de Deuteronômio, Moisés escreveu Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos e o Salmo 90. Esses livros são praticamente a base do Evangelho da Salvação, que, como toda a Bíblia, fala de Cristo que nos criou, nos sustenta e nos redime. Nesses livros vemos alguma fração do caráter santo de Moisés. Uma delas está em Êxodo 32, no verso 29 ao 32, quando o povo de Deus se rebela adorando um bezerro de ouro no pé do Monte Sinai. Mesmo sem ter nada a ver com esse pecado, Moisés estava disposto a perder a própria vida pedindo que Deus suportasse esse pecado do seu povo. Moisés, mesmo longe de ser perfeito, demonstrou ali abnegação, amor e compaixão. E agindo como intercessor do povo de Deus, ele foi um exemplo de Cristo, sendo o precursor de Jesus, nosso real intercessor. Uma outra vez que Moisés intercedeu pelo povo de Deus foi quando, já na fronteira da terra de Canaã, o povo não teve fé na promessa de Deus, que eles conquistariam aquela terra, e eles se rebelaram mais uma vez contra Deus. A intenção de Deus ali era eliminar aquele povo rebelde, que mesmo vendo as sobrenaturais maravilhas que Deus já tinha realizado, tinham duvidado de seu eterno poder já 10 vezes. Moisés argumentou com Deus que se ele fizesse isso, os outros povos iriam dizer que Deus não era poderoso o suficiente para cumprir essa promessa. Então Deus castigou os rebeldes e poupou os inocentes, que iriam glorificar e testemunhar o amor de Deus ao restante da humanidade que não o conhecia ainda. E nossa missão como filhos desse Deus maravilhoso é essa: espalhar sua glória com a mensagem do Evangelho da Salvação. Essa é a missão da Igreja de Deus, de ser uma luz aos que estão em trevas. Confiar em Deus, ter fé nele, implica diretamente nossa salvação. Temos infinitos motivos para termos fé em Deus, mas um dos fatores que mais contribui para confiarmos em Deus são os cumprimentos de suas profecias. Como você agiria em relação a uma pessoa que sempre cumpre o que promete? Sempre mesmo? A resposta lógica é confiar nessa pessoa. É o que Deus faz durante toda a nossa existência. E logo no início do livro de Deuteronômio, Moisés faz questão de evidenciar isso. Em Números 13 e 14, quando a grande maioria dos israelitas não confiaram em Deus na conquista da terra de Canaã, como eu falei agora há pouco, Deus disse que por causa dessa rebeldia, eles iriam vaguear pelo deserto por 40 anos. Moisés, no início do livro de Deuteronômio, fala que o livro foi escrito no dito 40º ano de peregrinação do povo de Deus pelo deserto, decorrente desses 40 anos de castigo, ou seja, mais um cumprimento exato das promessas de Deus. Eu disse mais um cumprimento de profecias porque a Bíblia tem inúmeras profecias já cumpridas e poucas ainda a serem cumpridas. Juntamente com fatos históricos, podemos atestar o cumprimento dessas profecias. São profecias do livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel tem um monte. Tem os evangelhos também. São muitas profecias cumpridas e atestadas. Dá para fazer até outro vídeo só com elas. A questão é, se aproximadamente 97% das profecias da Bíblia já se cumpriram, o que faz você não acreditar nas 3% restantes? E a volta de Cristo está entre esses 3%. Já pensou nisso? E toda essa temática, a conquista da terra de Canaã, narrada por Moisés, nos leva a um assunto bastante polêmico: a destruição desses povos pagãos. Muitos críticos, ignorantemente
usam esse ponto contra Deus. Se Deus é amor, por que ele mandou matar os povos pagãos? Primeira coisa, isso se dá porque tais críticos não leem a Bíblia como deveriam ler e se baseiam em suas próprias concepções incompletas e em seus enormes conhecimentos de Wikipédia e YouTube, onde qualquer um pode postar qualquer coisa. Segundo, e mais importante, quem nós humanos somos para exigir explicação a um Deus todo-poderoso que sustenta todo o universo? O que é que um personagem de um livro quer discutir com o escritor desse livro? Será que essa rebeldia acumulada fez alguns humanos pensarem que são melhores que Deus, como Lúcifer um dia pensou que era? Só Deus pode julgar. A única coisa que podemos dizer é, sim senhor. Eu digo que é melhor a gente ter mais respeito com o doador da vida, para evitar de se tornar um vilão, não por competência, mas por ignorância. Mas como Deus é ético e valoriza a transparência, a própria Bíblia, se lermos do jeito certo e se dedicarmos nosso precioso tempo em coisas santas em vez de besteira, a Bíblia explica que todas as pessoas têm o seu tempo de graça para arrependimento, onde elas recebem oportunidades para seguir o caminho da vida. Quando esse tempo de graça passa, vem o juízo. O juízo de Deus sobre aqueles que escolhem a morte, é Ele quem decide. Repito, Ele quem decide. Ou se Ele mesmo desce do céu e faz, como fez em Sodoma e Gomorra, ou no dilúvio, ou contra o exército de Senaqueribe, onde um só anjo de Deus matou 185.000 soldados assírios, ou Ele usa sua própria criação para fazer tal juízo, como quando Ele usou Ciro da Medo-Persa para destruir o reino da Babilônia, que um dia essa mesma Babilônia foi usada antes para castigar o próprio povo israelita nos 70 anos de cativeiro babilônico, sob o comando de Nabucodonosor. Ficou claro? Aquele povo, os amorreus, tiveram seu tempo de graça, não se arrependeram e tinha chegado a hora de seu juízo. E Deus escolheu os israelitas para aplicar a sentença deles. E perceba que dentre aquele monte de nação, o juízo foi para 7 delas. Os heteus, gigarceus, amorreus, cananeus, fariseus, aveus e jebuseus. Por que os edonitas, os egípcios, os moabitas não foram destruídos também? Porque a medida de iniquidade desses povos ainda não tinha enchido para Deus, mas futuramente iria encher, porque a Bíblia, mais na frente, diz que eles receberiam juízo. Por quê? Porque o tempo de graça desse povo chegaria ao final e eles não se arrependeriam. Entenderam? É como disse o gênio Albert Einstein, Deus não joga dados. O seu juízo é justo e perfeito, e cheio de propósito. É engraçado que esses críticos acusam Deus de cometer injustiça por destruir aqueles povos pagãos, mas eles não falam da crueldade que esses mesmos povos praticavam. Não vale nem a pena falar aqui. Mas só para você saber, era pior do que o que acontece hoje. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E quando Ele julga e condena um povo cruel, Ele está fazendo a justiça que só Ele pode fazer. Temos que ter fé no governo de Deus, ou então teremos o mesmo destino dos que não creram nele e ficaram pelo deserto depois de verem com seus próprios olhos os milagres de Deus. Ou seja, não confiar num Deus que é o autor da vida é, por uma lógica matemática, escolher a morte. Fé não é apenas amar a Deus quando tudo vai bem, mas confiar nele apesar do que não entendemos totalmente. Amém? Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu falo a você que se você teve alguma dúvida, não concordou ou concordou e quer expressar sua opinião, escreve aí nos comentários, eu vou ler e vou responder se for para responder, viu? Então, até a próxima semana. Fiquem com Deus.